Fala pessoal, muito boa noite, como vocês estão? Passando aqui para compartilhar um pouquinho do meu estudo de mercado, algo que eu tenho o hábito de fazer normalmente pela manhã, mas pensei bem, por que não compartilhar esse conteúdo com vocês, com a galera que está me acompanhando já há tanto tempo? E eu acho que esse preparo, esse pré-mercado é muito importante para que a gente saiba o que o ativo fez no dia anterior, nos últimos dias, nos últimos meses, tanto que vocês vão ver aí meu gráfico sempre diário, semanal, 60 minutos, com tempos gráficos mais longos, justamente para a gente entender o comportamento do ativo, sabendo o que ele está fazendo, para onde ele vai, e assim a gente buscar essas oportunidades no day trade. Não faço as entradas pelo diário, a não ser que seja um swing trade, mas é importante a gente saber quais são as regiões de mais interesse de negociação, tanto para comprar quanto para vender. Então essas linhas pontilhadas que eu utilizo, normalmente eu uso elas como divisoras de expectativa. O que isso quer dizer? São pontos importantes de suporte e resistência que o preço tende a se segurar. É onde o comprador ou o vendedor, eles não querem que o preço fique ali. Ou seja, se o dólar fechasse acima, né, dessa linha aqui que é do 5 bola, a gente teria um dólar um pouco mais comprador. Aqui é um ponto região, é um ponto importante de venda. Então, é onde o preço, para quem está interessado em vender dólar, é um preço caro. Então, sabendo que essa é uma região importante, eu não vou comprar, a não ser que ele me dê informações importantes no decorrer do dia que me diga que, ok, o gráfico, o preço quer continuar acima dos 5 bola. Enquanto ele não vai para lá, a gente procura por vendas em regiões que aí depois a gente vai reduzindo o gráfico e vai encontrando elas. Então a gente trabalha com área de valor, frequência de mercado, suporte e resistência, e entendendo a tendência primária do ativo para a gente operar e pegar operações com uma pontuação um pouco maior. Inclusive muita gente fala, meu Deus, como você consegue ficar tanto tempo numa operação? É justamente por ter essa visão mais ampla do ativo que eu consigo entender o comportamento dele e saber aproveitar essas oportunidades para a gente conseguir pegar operações longas, duradouras e que sejam efetivas, né? Porque por mais que a gente demore um pouco mais para entrar, mas eu espero essa confirmação para poder fazer a entrada no momento certo. Então no diário a gente já viu que ele foi lá testar os 5 bola, não conseguiu romper. Por mais que ontem ele teve ele tentou romper, ele fez uma força absurda, né? A gente teve um volume de compra muito grande no dólar, uma frequência alta, inclusive eu compartilhei isso com você num estudo de manhã, quando eu compartilhei aqui no grupo, sobre essa frequência mais alta do dólar, porém não é um padrão de comportamento que ele tem feito nos últimos meses. Nos últimos meses ele tem feito essas groselhas aqui que não normalmente são consolidações. O que são o que é a frequência, né? A quantidade de pontuação que aquele ativo pode oscilar no dia. Tendo em vista que o dólar estava oscilando entre 20 e 30 pontos, no máximo 40, quando a gente pega uma frequência de 70 pontos, você fala, meu Deus, ele mudou de comportamento, agora eu vou conseguir pegar trades maravilhosos de 50 pontos. E não é muito bem assim. A gente sabe que o mercado, ele muda de comportamento a mudança de comportamento do dólar nos últimos dias, nos últimos meses, semanas, ele tem feito realmente uma frequência um pouco mais baixa. Então, por isso a gente tem que ficar atento também aos nossos alvos e o quanto a gente vai buscar de alvo naquele dia. Então, ele tentou, né, testou. Eu vou pegar aqui os 60 minutos justamente para mostrar aqui para vocês. Na primeira hora, inclusive, ele testou esses 5 bola, né, onde ele foi, logo na abertura do dia. Parecia que ia, mas depois não foi. E o que acontece, né? A gente teve aqui um início, né, dessa alta, quando ele saiu desse range de consolidação, que era uma região importante, que é esse 55. Saiu dessa região, você fala, uau, agora vai. Mas aí ele encontrou com essa resistência maravilhosa que é o 5 bola. No 15 minutos, deixa eu ampliar aqui para vocês verem. Nos 15 minutos, ele chegou a fazer até uma bandeirinha aqui. Ficou bonito de ver, porque nesse caso, ele poderia tentar dar continuidade na alta se ele conseguisse segurar aqui nesse ponto que para mim era um suporte. Foi onde ele veio testar. E aqui nesse ponto seria uma excelente região
para ele segurar o preço, para dar continuidade na tendência de alta. Nath, ele não fez isso, muito pelo contrário, né? Na primeira barra dos 15 minutos ele já fechou com bastante força abaixo desse 85. A partir do momento em que ele fecha abaixo do 85, o que era para mim um suporte, ele começa a ser uma resistência. Por quê? Porque é uma região de preço importante. Nessa região do 85, teve uma única barra que fechou com volume, né? Aliás, sem volume. Fechou acima do 85, porém ela não teve um rompimento ali, não teve uma continuidade. Fora que esse padrão que todo mundo conhece muito bem, uma estrela cadente, no topo, pra gente é uma falha na tentativa de compra. Então, neste momento aqui, o melhor ponto, a melhor região de venda foi abaixo do 85. É só simplesmente fechar o olho e ir lá e vender? Não, né, Natália, eu espero uma formação mais clara, para poder ter um gatilho mais claro, para poder fazer uma venda mais consolidada e aí sim pegar o movimento do dia, que deu aproximadamente 30 pontos. A frequência de mercado de hoje para o dólar foi de 55 pontos. Então, se você for parar para pensar, se você pegou 30 pontos, 15 pontos do movimento, você já pegou você pegou a fatia do bolo do dia. Então é importante a gente saber tanto a frequência de mercado do dia anterior, que funcionou muito bem até o horário do meio-dia, que é o que normalmente eu utilizo. Então a frequência de mercado, ela vale, a do dia anterior vale até o meio-dia do dia seguinte, e aí a partir daí a gente já começa a fazer a utilizar a frequência do dia. Então, ou seja, o mercado estava oscilando ali 30, 40 pontos, então a minha frequência é exatamente essa, é conseguir utilizar, né, a partir do meio-dia, essa frequência de mercado. Então, o que ele fez, né? Ele testou ele testou o 85, não conseguiu dar continuidade na compra, vendemos, ok. Qual é a próxima região que ele travou? Acima do 55. E o que é esse 55? É uma outra região de preço importante, que é aquela área de valor consolidada que a gente já viu lá no diário, no semanal, ela tá ali. E o que a gente pode esperar para amanhã? Em primeiro lugar, a gente tem uma média de 200 passando bem aqui, isso no 15 minutos. O preço pode dar uma segurada aqui? Pode. Mas eu ainda acredito que ele venha tentar fazer um pullback, pelo menos testar o 63,5, que já era um ponto de venda muito forte, que das últimas operações, inclusive nas últimas entradas ali que eu fiz no Arena, eram os meus pontos de saída, justamente porque era aquela falha no rompimento. Então, 63 é uma região importante onde o vendedor tem interesse, né, de vender mais caro. Então, aqui no 63,5 é uma região que eu acredito que ele pode vir testar. Não acredito em preços vindo testar ali no 4,85 de novo. Mas o que me deixa desconfortável? Abaixo desses 55, ele vai trabalhar um range que eu, em particular, não gosto muito de trabalhar. Por quê? Porque é uma região de consolidação. Isso daqui é uma big de uma área de valor, que está no diário, mas a gente já vê um mercado um pouco mais encalacrado. Vou procurar por quê? Durante o dia, eu vou buscar um pouco mais por vendas se ele começar a trabalhar abaixo dos 55. Então, eu vejo um dólar um pouco mais vendedor, se ele der continuidade no 55. Acima disso, eu não acredito que ele venha buscar o 4,85 de novo. Então, eu ficaria um pouco mais pé atrás com ele, esperar uma confirmação mais clara, caso ele venha trabalhar de novo acima do 85, pra gente ver o dólar testando a R$5. Mas do 85 até os R$5 são 15 pontos. Então, ou eu teria que estar comprando aqui, mas pra mim não faz sentido, a não ser que tenha uma confirmação um pouco mais clara, tá? Mas é uma região de suporte importante. Por quê? Porque aqui é uma área de valor. E dentro dessa área de valor, a gente tem esse mercado mais encalacrado. Fora da área de valor, a gente tem a área de rejeição, que é onde o preço tende a correr um pouco mais liso. Não faria compras nessa região, para mim é uma compra que eu em particular eu acho caro, mas vamos ver como que o mercado vai abrir amanhã e esperar que ele mostre sinais mais claros pra gente. Pode ser que ele abra amanhã com um gap de baixa,
Isso eu estou apenas compartilhando a minha visão. Pode ser que ele abra com gap de baixo, pode ser que ele saia dessa área de valor e comece a trabalhar dentro desse range aqui, que foi uma região de consolidação também lá atrás. Vou mostrar para vocês. No diário, mais fácil. Exatamente aqui, ó, aonde ele já veio testando algumas vezes. É a área de valor. Não é uma região interessante, mas se o mercado estiver lá, saibam que é uma área onde ele não vai correr liso, ele pode dar uma enroscada. Inclusive aqui, ó, é outra região onde ele brigou muito no decorrer do dia. Então, fiquem atentos. Abaixo do 7,6 também é uma região interessante. Se ele abrir com gap de alta, Nath, aí sim, eu acho que no 7,6 ali, para poder fazer uma nova venda com objetivo até os 55, vindo testar de novo essa região dessa área de valor, acho que fica interessante também. Então, a minha visão para o dólar, eu quero buscar por vendas. Abaixo dos R$5 não é uma região que eu quero pensar tanto em compras. Se eu ver alguma oportunidade clara durante o dia, sim, a gente realiza compras também, mas sabendo que pode ser uma operação que não está a favor da tendência. A tendência primária dele é de queda e ele tem esse espaço ainda para correr. Se ele voltar para esse range, ele pode trabalhar durante a semana até o 4,886, certo? Estes são os pontos para mim mais importantes do dólar. No meio desse caminho aqui, onde ele pode dar essa travada? Olha que mercado travado, gente. Ó, a gente vem marcando regiões de suporte onde ele pode travar. Então, ou seja, primeiro ponto 4,6, segundo ponto 3,3 e assim a gente vai, conforme ele for marcando fundos e mínimas. Aqui tem outro fundinho. E a gente vai acompanhando esse mercado no decorrer do dia. E mais uma vez, gente, não quer dizer que o do 55, que ele vai, ele entra, né, começa a entrar nessa área de congestão e ele vai num dia só, ele vai andar toda essa pontuação. Não, normalmente o mercado, quando entra nessa região, ele vai ficar um pouco mais encalacrado, ele vai ficar um pouco mais enroscado, porque é um comportamento padrão dos meses anteriores, então podem esperar por dias um pouco mais enroscados. Não é o que a gente gosta, mas é o comportamento do mercado. Então, operem com a mão pequena ou, de repente, façam operações um pouco mais curtas. Façam um gerenciamento de risco adequado, de acordo com o tamanho do seu capital, para que você consiga aproveitar dessas oportunidades do mercado, por mais que sejam mais curtas, né? De repente, aumentar o número de operações e pegar alvos um pouco mais curtos, mas se adaptar ao que o mercado tem a oferecer e sem ficar tentando adivinhar onde que é topo, onde que é fundo. Principalmente isso, esperem sinais claros para que a gente tome essa decisão com mais informação possível. E para o índice? Bora lá. Vou pôr o diário aqui, mais fácil. Mesma coisa, né, gente? A gente tem suporte, resistência. Tinha um canal aqui que ele respeitou bastante por muito tempo. Ele estava num big de um canalzão. A partir do momento que ele saiu desse canal, ele veio testar essa região que era um big de um suporte. Olha que fundo duplo maravilhoso. Se segurou muito bem aqui nessa região do 115 e aí sim, quando ele saiu para fora do canal, foi onde ele veio dar uma respirada e a gente conseguiu ver aí o índice nos últimos meses, né, de novembro e dezembro, a gente viu um índice muito empolgado. Fez a sua tendência de alta? Fez. E agora, Nath, aonde que ele pode travar? Essa região aqui do 107 e 700, vou até mudar a cor dela. Por quê? Uma região muito forte de suporte. Dentro dessa onda aqui, onde ele fez a onda 4, que foi uma onda truncada, era onde a onda C desse movimento poderia vir corrigindo. Pois bem, corrigiu, ele até tentou, né, dar continuidade nessa queda, que o meu próximo alvo seria até o 124.700, mas não. Ele não quis dar continuidade nessa tendência de queda, que ele não reverteu a tendência de alta ainda, porque como vocês viram, a partir do momento que ele saiu do canal,
ele já engatou uma tendência de alta. Então, quando ele fecha acima do 127.700, é um ponto de compra importante, porque a bolsa, provavelmente, para quem está comprando, está barato. Então, é um ponto onde essa região aqui, para mim, é uma divisora de expectativa. Nessa linha essa linha divisora de expectativa, quando ele falha no rompimento, inclusive nos 60 minutos no dia anterior, que foi quando ele tentou romper, vou mostrar aqui para vocês. Olha esse candle nos 60 minutos. Não só deixou essa falha maravilhosa, esse sinal claro de que não quero continuar caindo, ele voltou a fechar acima dos 127.700. Ou seja, a partir dali, como a gente tem uma linha divisora de expectativa, onde ela pode, né, acima desse preço, a gente vai buscar por mais compras. Então, para mim, nesse momento, o mercado já está mais comprador. Até onde ele pode ir, né? Então, hoje a gente teve aí uma puxada, por mais que não foi muita lá essas coisas, teve 1.500, 1.600 pontos de volatilidade no dia, ele estava muito forte na compra. Ele engatou muitas sequências de compra, de barras de compra, diferente dos dias anteriores que ele tem se mostrado mais indeciso. Então hoje ele mostrou um pouquinho mais que tomei uma decisão. Acima dos 127.700 é uma região onde eu quero ficar lá para cima. O que a gente pode esperar, né? Onde primeiro lugar, onde seria o ponto que ele poderia se segurar? Nesse topo aqui, que foi onde foi marcado no dia anterior. Não conseguiu se segurar? Ele não segurou no topo anterior também lá do dia 19 de janeiro? A gente já tem um mercado com a possibilidade de dar continuidade na alta. Então, o próximo ponto, a próxima parada desse bonito, 130.188. Isso daria em torno aí de 2.000 pontos? Nem isso. É algo que ele pode fazer em um dia. Então, pro índice, o que eu vejo? Eu vejo mais compras. Por quê? Porque ele está acima de uma linha de expectativa que eu normalmente considero e levo em consideração essa movimentação para poder fazer as minhas entradas. Então, amanhã, por mais que ele possa vir abrir testando esse gap aqui, fazendo um gapzinho, tentando testar esse fundo aqui, aliás, esse topo aqui é uma região que ele pode vir testar. Então, 120, deixa eu ver aqui, 128.500. 128.550 mais ou menos é uma região onde ele pode vir testar sem desconfigurar essa tendência, essa micro tendência de alta, que pode ser um início de uma nova perna de alta mais forte. Para quem gosta de fazer swing trade, tá bonito para fazer essas operações, tá bonito para poder pegar boas movimentações. A gente tem espaço para ele correr liso. Então, para o índice, o que eu espero? Eu espero que ele se movimente a favor dessa formação que ele já deixou claro aqui, que ele quer dar continuidade nessa alta, mas também sabendo os objetivos de onde ele pode travar, onde ele pode parar. Tem aqui uma LTB desse movimento, dessa pernada, que é onde ele pode vir testar. Então, sabendo que ele já veio aqui, se ele fizer esse pullbackzinho aqui e vir testando, inclusive, gente, o mercado ele não sobe liso, correndo direto, como vocês bem sabem, ele faz correções. Então, se ele for, né, devagar e sempre, como o índice normalmente é, e se ele for com volume legal, bacana, a gente vai junto, mas sabendo que o mercado ele não sobe nada direto. Então, no decorrer do dia também vou aguardar por movimentações mais claras, né? Eu espero confirmações, mas para mim está acima das minhas médias, né, de 23 exponencial e de 50 aritmética. A média de 60, a média de 200 períodos, ela está longe nos 60 minutos, então a gente tem uma região ali, uma área de rejeição mais livre para poder correr. Então, no dia de amanhã eu espero por mais compras no índice, a não ser que o padrão gráfico mude. Isso é uma das coisas que eu levo muito em consideração para que eu não tenha viés no próximo dia. Por quê? Quando a gente faz esse estudo e a gente entende o movimento do mercado, a gente tem que estar aberto também para as mudanças que o mercado faz.
Pode ser que ele reverta esse movimento todo e vai lá para baixo do 127,700. Aí sim eu já fico ok. Entendi que a configuração mudou, o padrão mudou, então eu posso esperar por mais vendas. Então, ficar atentos aos movimentos durante o dia, durante essa exposição que vocês estão. O mercado virou, mudou de comportamento. Não fiquem tentando adivinhar topo, ficar tentando adivinhar fundo. Sigam exatamente o operacional que vocês têm, sejam fiéis a como vocês operem. Eu estou compartilhando aqui a minha visão em relação ao que eu espero para o mercado, mas saibam que o mercado muda. E se o mercado muda, a gente também vai mudar junto com ele, porque se a gente quiser aproveitar as oportunidades, certo? Bom, eu espero que vocês tenham um excelente dia no mercado amanhã, que vocês aproveitem desse estudo. Índice, compras, dólar, vejo mais vendas se ele se segurar abaixo dos 55. E amanhã, no final do dia, volto com vocês para compartilhar mais um pouquinho do estudo e ver o que realmente o mercado fez, como ele se comportou e se essas informações que a gente passou aqui, se elas vão baterem, ok? Obrigada, gente, um beijo e até amanhã. Fui!